Imagine que você é conhecido como filho de Zeus. Todos sabem sobre as histórias de suas batalhas e temem em cruzar o seu caminho. No entanto, certo dia você é enganado por um rei e descobre que ele está envolvido com a pessoa que tirou a vida de sua família. O único mal que lhe assombra todas as noites. Agora você, junto com os seus fiéis irmãos de guerra, irão em busca de justiça. A história inicia com Lolaos contando sobre as histórias de Hércules, que sobreviveu aos ataques de Hera desde pequeno. A deusa queria que o menino perdesse a vida em forma de punição a Zeus pela sua traição com uma mortal. No entanto, o pequeno sempre conseguia se defender das coisas que Hera mandava para lhe tirar a vida, então quando cresceu, decidiu fazer um acordo com ela onde ele completaria 12 missões e caso sobrevivesse, a deusa finalmente lhe deixaria em paz. Na próxima cena conhecemos o Lolaos. Ele diz ser o sobrinho de Hércules e os irmãos de guerra que o protagonista fez ao longo do caminho. No meio dele há Anfiaraus, um homem que seria como um vidente, e certa noite ele enxerga um leão e um corvo em uma estranha aliança lutando sob um mar de corpos. No dia seguinte, quando estão em um bar descansando e se alimentando, Ergênia, filha do rei Cotes, aparece querendo falar com o protagonista e conta que a terra deles está sofrendo uma guerra civil. Seu pai está lutando contra o comandante Rhesus, então se Hércules aceitar os ajudar, ela irá pagar muito ouro para o grupo. Nesse momento, reparando no símbolo do rei, que é um corvo, Lolaos percebe que a visão que Anfiaraus teve na noite anterior estava acontecendo, já que Hércules carrega o símbolo do leão, literalmente, já que ele usa a cabeça do animal. Então o grupo vai com Ergênia até o pai dela e no local se deparam com uma grande estátua de Hera. A mulher explica que levou 5 anos para ser construída e 1000 homens passaram pelo processo. Ela acrescenta que Hércules, ajudando a proteger o lugar que era conhecida como a deusa protetora dele, pode fazer com que eles façam as pazes. Antes de se encontrar com o rei, vemos que o protagonista tinha uma esposa e filhos, mas infelizmente alguma coisa aconteceu. Agora vamos para a reunião com Cotes. O homem explica para o protagonista que acreditam que Rhesus seja um feiticeiro, pois ele mexe com a cabeça das pessoas, virando um contra o outro. E Hércules aceita ajudar com a condição de que o pagamento seja o dobro do oferecido. Dessa maneira, o protagonista já começa a treinar os soldados no dia seguinte. Contudo, acaba descobrindo que o rei quer ir à guerra na mesma semana para ajudar algumas terras que estão sendo atacadas perto dali, apesar de Hércules avisar que seus soldados ainda são fracos e ruins em batalha. Cotes vai mesmo assim. À noite, antes de saírem rumo à guerra, o protagonista conversou com Arius, filho de Ergênia, que é um grande fã seu. O menino quer ir junto à luta, mas para o conter, Hércules contou sobre as suas histórias e lhe deu um dente de leão para o proteger como um amuleto. No dia seguinte, quando começam a ser atacados por aqueles que foram proteger, o protagonista questiona o rei a razão disso estar acontecendo, e o homem explica que é obra da feitiçaria de Rhesus. Apesar de terem perdido muitos soldados, como Hércules havia alertado antes, eles conseguem vencer essa batalha. À noite, Ergênia cuida dos ferimentos do protagonista e lhe dá um remédio que mais tarde o faz ter um pesadelo que parecia ser muito real. O homem vê uma besta de 3 cabeças em cima dos corpos de sua família que já se foi e acorda tentando acabar com o animal. Assim que amanhece, Anfiaraus alerta Hércules dizendo que os deuses querem que o homem enfrente aquilo que ele deixou em aberto e por isso seus pesadelos continuam. Na próxima cena, vemos Ergênia perguntando aos companheiros do protagonista sobre o que aconteceu com a família dele. Há boatos que o homem acabou tirando a vida daqueles que ama, entretanto Autolycus responde que ninguém sabe ao certo, já que quando o encontraram, ele estava perto dos corpos dizendo não se lembrar de nada. Nos próximos dias, o grupo treinou o que sobrou do exército e os soldados melhoraram muito, então depois de uma semana eles partem em direção da guerra contra Rhesus. E acabam vencendo, no entanto Hércules ouve do inimigo que ele está do lado errado da guerra, que Cotes foi quem matou e queimou as vilas em volta do reino, não ele. Então o protagonista decide perguntar sobre o que ouviu para Ergênia, já que confiou nas palavras que a mulher tinha lhe contado e ela explica que foi obrigada a fazer isso. Seu marido era o rei, mas o seu próprio pai tirou a
vida dele para tomar a coroa, ele usa a vida de seu neto como chantagem para que Eugênia siga suas ordens. E o homem confirma se ela estava falando a verdade quando confronta o rei, que revela seus planos de construir um império com um belo exército que Hércules montou para ele. Como o protagonista não aceitou participar mais depois de ter sido enganado, Cotes o paga pelos seus serviços e o grupo se prepara para ir embora. Enquanto arrumava suas coisas, Hércules decidiu que iria ficar e lutar pelo povo de Trácia, e seus companheiros o seguiram, menos Autólicos, que decidiu que queria se aposentar e viver seus dias de descanso. Então eles começam a fazer uma bagunça indo em direção dos aposentos do rei, contudo no caminho são parados quando Cotes, que já esperava por essa reação, ameaça tirar a vida de Ários. A criança, em desespero, corre para o colo de Hércules, que está detido, e entrega para ele o amuleto que havia recebido, antes dos soldados o tirarem do protagonista. Em seguida, Hércules é desmaiado, quando acorda está em um lugar amarrado com seus amigos em celas à sua volta e se depara com algo que o deixa surpreso. O rei Cotes fez uma aliança com o rei Euristeus, que revelou que foi ele o responsável pela família de Hércules não estar com vida. O homem explicou para o protagonista que havia colocado algo na bebida dele que o fez adormecer, e naquela noite, soltou seus lobos na sua esposa e filhos, pois para Euristeus, um homem que almeja algo pode ser comprado, agora um que não quer nada o assusta. E vendo que o povo começou a adorar Hércules mais que o próprio rei, decidiu fazer algo sobre, por mais que o homem tenha dito que só queria viver em paz com a sua família. Em seguida, Cotes ordena que comecem a punir os prisioneiros e a primeira escolhida foi a sua própria filha, que perderia a cabeça. Hércules achou isso um absurdo, o rei estava disposto a fazer isso com o seu próprio sangue, então para proteger aqueles que ama, o homem deu tudo de si para soltar as correntes que o prendia, e conseguiu. Quando foi atacado pelos lobos, usou o amuleto que Ários havia lhe devolvido para acabar com os animais. A partir daí acabou para os dois reis. O protagonista junto ao seu grupo foi atrás de cada um e tirou as suas vidas, apesar de ter um exército enorme querendo tirar a sua cabeça. Ele usou a estátua de Hera a seu favor e mostrou o tamanho de sua força derrubando em cima de uma parte do exército, o que fez os soldados o respeitarem e se curvarem diante dele. Mas não aconteceram apenas coisas boas. Com o fim da guerra, chegou também o fim da vida de Tideus, que lutou fielmente ao lado de Hércules todos esses anos e morreu o protegendo. Autólicos também voltou para ajudar os seus amigos e mais uma vez o semideus surpreendeu a todos, vencendo mais uma batalha. O que vocês acharam desse filme? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!